Então, fechemos os nossos olhos e no nosso coração sempre o Mestre. O Mestre que nos orienta sempre, em todos os instantes, para que todos nós possamos crescer, evoluir. Evoluir é o propósito dessa caminhada. Estamos buscando uma perfeição. Está distante ainda, mas uma perfeição. Isso ele nos assegura. Mas que vai pedir muito trabalho, muita dedicação, muito esforço, muito estudo. Mas agradecemos a ele porque ele é o grande mestre que nos acompanha em todos os instantes. Então, que todas as suas lições sejam bem estudadas e bem compreendidas por todos nós, para que sejam também bem aplicadas. Que assim seja, graças a Deus. Bom, boa noite a todos. Gessi, Marta, Maria, tem mais gente aí. Então, grande abraço, uma alegria estarmos juntos, né? E hoje nós vamos falar sobre ampliar o Evangelho de Jesus. Dá para ampliar? Tá, já vem sendo ampliado há muito tempo, tá? E tem uma explicação lógica, normal, para a gente compreender essa ampliação. Vamos lá? Diante da mensagem amorosa, né, consoladora que Jesus nos deixa, muitas vezes eu fico pensando, quantos nos dias de hoje ainda, se sentem sem esperanças, perdidos, se julgando pequenos, condenados a uma pena eterna, coisa absurda, né? Não pode, de forma nenhuma, tá? E ignorando que estamos a caminho de uma perfeição e não de uma condenação. Ninguém aqui é condenado a nada, não. Se somos condenados a alguma coisa é a vir a sermos perfeitos lá adiante, bem longe daqui. Mas, falando em perfeição, eu vou fazer uma pergunta, gostaria que cada um de vocês respondesse para si mesmos, tá? Quem é perfeito? Quem é perfeito aqui? Parou para pensar? Vou arriscar a sua resposta. Ninguém. No final a gente vai ver, tá? Então vamos raciocinar. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, ele disse: sede, pois, vós outros perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então ele nos recomenda a busca da perfeição. Ele não estaria mentindo, então é possível que venhamos a ser perfeitos. E onde está essa receita para chegarmos a essa perfeição? Essa receita está contida nos Evangelhos. Olha a importância disso tudo. E aí eu perguntaria, mas ele conseguiu deixar toda a orientação nos Evangelhos? Não, de forma nenhuma. Vamos ver que na noite em que ele ia ser preso, numa sala chamada cenáculo, ele fala a respeito de um consolador, que ele pediria ao Pai e que viria posteriormente. Ele diz assim: mas aquele consolador que o Pai enviará em meu nome vos ensinará todas as coisas e ainda virá para corrigir aquilo que eu vos tenho dito, lembrar o que vos tenho dito. Ele ainda complementa: ainda tenho muito que vos dizer. Isso há 2000 anos atrás. Mas vós não o podeis suportar agora. Ele tinha tanta coisa para falar, a gente não conseguiria absorver, mal conseguiu absorver uma parte daquilo que ele deixou, né? Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Quem quiser procurar, Evangelho de João, capítulo 16.
versículos 12 e 13. Então, precisamos ampliar o evangelho dele, porque ficar restrito àquilo que está consignado lá no Novo Testamento, lá na Bíblia, não falou tudo. E ainda boa parte do que falou ainda foi manipulado. Então ele viria para complementar e corrigir aquilo que foi mexido. Ele fala em perfeição. Só Deus possui uma perfeição absoluta, total, infinita. Só Ele. E Jesus diz: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Ué, ao pé da letra, eu entendo que ele está dizendo que eu posso ser tão perfeito quanto Deus. Não dá, né? Aí não dá. Lógico que Jesus se utilizou de uma expressão, mas para nos passar um modelo de perfeição, e dizendo: olha, se esforcem e vocês serão melhores, não parem. Era um incentivo de Jesus. Ele falava da perfeição relativa. Isso sim é possível para nós. Uma perfeição relativa, me reportando a alguém que já está superior, uma perfeição relativa a mim mesmo, como eu era ontem, como sou hoje. Eu tenho que buscar essa perfeição, né? E a humanidade está aí para caminhar nessa direção. É por isso que estamos encarnados, né? A essência dessa perfeição, a essência dela, é a caridade, a humildade. E isso se consegue através da diminuição do egoísmo, do orgulho. Se consegue. Tem que ter esforço, né? Vontade de mudar. E isso só conseguimos através de inúmeras encarnações. Então nós passamos por aqui, aprendemos um pouquinho, voltamos para casa, tomamos consciência do que fizemos certo, errado, e de repente estamos de volta aqui, né? Uma nova reencarnação para aprendermos, para praticarmos aquilo que porventura já está mais ou menos compreendido por nós, né? Sem as reencarnações, a gente não conseguiria dar muitos passos, não. Numa única existência, a gente aprende tão pouco. Imagine se eu não tivesse, então, uma bagagem anterior e estou caminhando agora 0 quilômetro. Né? Um espírito 0 quilômetro que vai caminhar por essa vida e, ao final dela, eu quero ser perfeito. Mas você é 0 quilômetro. Você não conhece nada. Então, são as reencarnações que vão trazendo a nós a possibilidade de ampliarmos o arquivo, que somos nós, o espírito, né? Nós somos o aluno que vem para a sala de aula, que é a Terra, retornamos para casa, que é lá em cima, fazemos a liçãozinha de casa, tal, voltamos para novo dia de aula. Isso é simplesmente maravilhoso, né? E nós temos que ter, em busca dessa perfeição, uma referência maravilhosa, né? Que é o melhor caminho, como eu disse, o Evangelho de Jesus. Se perguntar a você, será que foi fácil para Jesus deixar aquilo que ele pôde deixar, né, há 2000 anos? Porque a gente não ia absorver tudo, né? Foi fácil para ele deixar essa mensagem há 2000 anos? Não, não foi. Não foi. Mas quando Deus quer, tudo acontece aqui embaixo. É vontade dele. Calma. Tem uma pecinha nesse meio de campo entre Deus e a realização aqui na Terra. Uma pecinha que costuma dar defeito. Somos nós, né? Então não foi fácil para Jesus deixar essa mensagem. Vamos ver o contexto histórico em que Jesus fez essa exortação para todos nós. Então vamos voltar 2000 anos no tempo. O judeu era um povo orgulhoso, já tinha passado por vários exílios e há 2000 anos estava sendo dominado pelos romanos. Aquela questão de tributos, insultos, e eles aguardavam então a vinda de um Messias para libertar do jugo romano, na visão deles. Mas Jesus não vinha para libertar politicamente, militarmente. Jesus não é para isso, né?
Então, Jesus faz o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, que é o mais lindo sermão de todos aqueles que ele fez, né? Nesse Sermão do Monte, Jesus expõe as bases da sua doutrina moral, que é o mais importante. As pessoas não se vinculam muito ao ensinamento moral de Jesus. As diversas religiões muitas vezes estão preocupadas com detalhezinhos da caminhada dele e não percebem que o principal é a reforma moral que ele deixou, né? A orientação através da sua doutrina moral, falando de qualidades, de virtudes necessárias para se entrar no reino dos céus, que é a paz, estarmos em paz, serenos conosco mesmo, para sermos felizes. Estamos falando no sermão da bem-aventurança. Bem-aventurado é ser feliz, né? Então, ele deixou para nós o fundamento da moral cristã. Só que para um povo que há 2000 anos vivia uma opressão violenta, Roma dominava, cobrava os impostos, feria o orgulho daquele povo que já era orgulhoso, né? Então, quando ele vem falar da sua doutrina moral, vem falar das bem-aventuranças, será que era exatamente aquilo que aquele povo queria ouvir? Como aquele povo iria entender isso há 2000 anos? Hoje nós conseguimos entender. A doutrina espírita faz com que a gente raciocine e entenda exatamente o que é ser bem-aventurado, né? Mas aquele povo há 2000 anos, oprimido, pressionado por Roma, imagina Jesus fazendo o sermão: olha, bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, você é feliz se for humilde. Sim, eu vou ser feliz se for humilde. Com esse romano orgulhoso tomando tudo que eu tenho, não dá, né? Bem-aventurados mansos. Ele falaria o quê? Eu manso? Eu quero matar esse romano. Bem-aventurados que choram. Não dá, não dá. É meio complicado, né? Então, tudo isso que ele deixou era difícil de ser entendido na época, mas era o roteiro para caminhar na direção do Pai, né? Encontrar o reino de Deus. E caminhar para Deus é buscar a evolução, é seguir no caminho da perfeição que está reservada a todos nós lá na frente. Mas tudo estava muito difícil naquele momento, extremamente difícil. Difícil para o povo entender e aceitar, portanto. Difícil para Jesus dizer tudo. Tanto que ele falou de voltar, né, de vir o Consolador para complementar. Difícil para a humanidade manter a mensagem pura ao longo dos séculos. Ficou meio perdida, né, a humanidade, porque foi deturpado, foi mexido. Só os iniciados tinham acesso à mensagem de Jesus. A maior parte da população não tinha cultura, não tinha estudo, não sabia ler e escrever, então era meio complicado. Então, era difícil para a humanidade manter a pureza do ensinamento de Jesus. E nós vimos que isso foi desembocar em coisas, em tragédias, né? A Inquisição, as cruzadas. Então, perdemos um pouco, né, a direção para chegarmos até Jesus. Mas era preciso seguir para a perfeição. Falou Jesus: sede perfeitos, como perfeito é o nosso Pai, né? Ele vinha e falava que era o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por Ele. E se não for por Ele, é não buscar o ensinamento. Porque Jesus sendo o caminho, caminho é a orientação, o ensinamento. Ele que deixou o ensinamento e nós temos que entrar nesse caminho para seguirmos no melhor roteiro. Agora sabemos que a evolução é lenta, extremamente lenta. E é por isso que Jesus, então, promete a vinda do Consolador. João 14. Ele vos ensinará todas as coisas. Portanto, ele não chegou a falar tudo que podia. E vos lembrará tudo que eu próprio vos tenho dito. Ou seja, resgatar aquilo que foi dito e ainda trazer novos ensinamentos, né?
Então, ele fala em espírito de verdade. E espírito de verdade, estou falando agora dentro da visão que temos na doutrina espírita, né? Espírito de verdade é Jesus falando conosco nos dias de hoje. A doutrina espírita, ela é orientada pelo espírito de verdade. E o espírito de verdade, para mim, certeza, é Jesus, né? Buscando informações, apontamentos de Kardec, é Jesus falando, trazendo esses novos ensinamentos, corrigindo aquilo que ficou errado. Então, os novos ensinamentos que estão vindo, sem sombra de dúvida, é ampliar o caminho chamado Jesus, para que possamos ter uma verdade maior, porque eu vou recolhendo, é como se fosse material de construção. Eu quero construir a minha verdade, e aí eu vou seguir um caminho chamado Jesus. São os ensinamentos dele. A cada novo ensinamento, é como se eu pegasse um material de construção, isso aqui é novo, que bom, e vou colocar na construção da verdade. Quanto mais esse caminho vai se alargando, mais material eu vou recolhendo ao longo dessa caminhada e vou aumentando a construção da minha verdade. E construindo a minha verdade pautada em novos ensinamentos, essa verdade ficará cada vez maior, cada vez mais sólida. Construa sobre a rocha, não sobre a areia, né? Orientação dele. Então, quando estamos buscando todas essas informações e aumentando esse caminho chamado Jesus, significa que nós estamos ampliando os evangelhos, né? É natural que seja assim. Eu vou falar sobre algo que nunca ouvi alguém falar, né? Talvez não tenham pensado sobre isso. O Consolador, que viria no seu tempo certo e que veio para nós, meados do século XIX, ele vinha então para corrigir e complementar. Então, voltando novamente 2000 anos atrás, Jesus andando na Terra, fisicamente, há 2000 anos atrás. Era um trabalho intenso de Jesus. Ele não parava um instante, não tinha férias, não emendava feriado, nada disso. Jesus era trabalho ininterrupto. Ele tinha tanta coisa para passar, não se dava ao luxo de ficar jogando bola no fim de semana, não. Era trabalho direto. E os evangelhos que ficaram registrados, né, que estão no Novo Testamento, que ficou no Novo Testamento apenas 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. Ali, praticamente ele relatou, ao longo de 3 anos, né, 1.100 dias dessa caminhada de Jesus, dos 30 aos 33 anos. 1.100 dias. Uma noite, estou lá com a insônia, né, velha companheira, e pensando nisso, eu falo, puxa vida, os evangelhos só em 3 anos, e relatados dessa forma, não é muito pouco. Aí eu peguei a minha Bíblia, fui verificar, Evangelho de Mateus, na minha Bíblia, tá? Varia de Bíblia para Bíblia, depende do tamanho do tipo, número de colunas, aquela coisa toda. Mateus, na minha Bíblia tem 29 páginas. Marcos, 17 páginas. Lucas, 28 páginas. João, 22 páginas. E eram em 3 colunas. Dava, portanto, 96 páginas. E aí, pegando tudo que estava ali, né, contando mais ou menos o espaço, dava aproximadamente 10.752 linhas. Isso para os 1.100 dias que foi registrado os evangelhos, dos 30 aos 33 anos. Cálculo grosseiro. Em média, são 10 linhas
10 linhas para cada dia de Jesus, distribuindo o Evangelho ao longo desses 3 anos. Então, e é a receita para a nossa caminhada: 10 linhas por dia. Pela grandeza de Jesus, por tudo que ele deixou. E não estou nem considerando que há evangelhos que repetem, um repete no outro a mesma passagem. Então, tudo isso que ficou registrado, 10 linhas por cada dia desses 3 anos, é pouco, muito pouco, é nada diante daquilo que Jesus nos deixou de fato, porque era ininterrupto a distribuição dele, o ensinamento dele. Então, é muito nada. Não deu para registrar tudo. Os evangelistas fizeram o que puderam, mas era impossível registrar muita coisa. Então, e lembrando, 3 anos só de evangelho, que está lá no Novo Testamento, é só 3 anos de Jesus, dos 30 aos 33 anos. Então, vamos pensar um pouquinho numa recuperação mais ampla do evangelho. Vamos lá, seguindo em frente. Recuperar as informações que Jesus nos deixou e que foram perdidas. Perdidas, não foram registradas. Isso é aumentar o caminho, então, deixado por Jesus há 2000 anos, que vai nos auxiliar na conquista dessa perfeição que ele disse que a gente tinha que batalhar, buscar. Se não bastasse esses 3 anos, dos 30 aos 33, Jesus, alguém vai recordar dessa passagem aqui. Maria e José foram para uma festividade em Jerusalém. Eles moravam em Nazaré, na Galileia, na parte norte. E foram até Jerusalém, tinham a obrigação, o judeu tem a obrigação de ir até Jerusalém, e Jesus foi junto. Naquele episódio, Jesus tinha 12 anos, 12, e foi esquecido no templo. Recordam? Maria e José estavam voltando para casa. Onde que está esse menino? E procuraram, nada. Voltaram para Jerusalém e foram direto ao templo. O que estava acontecendo no templo? Jesus estava rodeado de sacerdotes, falando, e aqueles sacerdotes impressionados. E um deles chega a falar com Maria, Olha, esse teu filho veio para a perdição de muitos, muitos de nós. Ou seja, é um ensinamento tão novo, tão diferente. 12 anos, sugere o quê? Há uma cerimônia no meio do judaísmo. Essa cerimônia se chama Bar Mitzvah. Bar Mitzvah é quando o menino atinge essa faixa de 12, 13 anos e ele é inserido dentro do judaísmo, porque até então, antes de passar pelo Bar Mitzvah, ele não tem voz ativa dentro da religião. Agora, quando ele completa 12 anos, 12 para 13, e faz essa cerimônia, passa por essa cerimônia, agora ele pode falar, vai ser ouvido, vai ser contado como um número de judeu numa cerimônia que tem um quórum mínimo, coisas assim. E ele, nesse episódio, 12 anos, no templo lá em Jerusalém, 12 anos já sugere alguma coisa, Bar Mitzvah. Dentro do templo, rodeado de sacerdotes falando sobre assunto religioso, dá certeza de alguma coisa. Ele já falava e era ouvido. Então Jesus, no meu entender, tinha passado pelo Bar Mitzvah naquela oportunidade e falava para os sacerdotes, que ficaram impressionados com tanta sabedoria e com tanta coisa nova. E aí eu pergunto, os ensinamentos de Jesus que se perderam foram só dos 30 aos 33 anos? Não. Dos 12 aos 30 também. Porque dos 12 aos 30 nada ficou registrado. Nada ficou. E será que Jesus, aos 12 anos, depois de falar com os sacerdotes dentro do templo,
se calou até completar os 30 anos? Não, de forma nenhuma. Jesus não parava, era irrequieto, ele queria ensinar o tempo todo. E tudo que ele falou, sobretudo dos 12 aos 33, todos os ensinamentos dele ficaram gravados na memória do tempo. E além disso, ficaram gravados naqueles espíritos que estavam ali acompanhando a caminhada de Jesus, ou que de repente estava ali ao lado dele e ouviu um sermão, né? Viu uma cura, seja lá o que for. Isso ficou gravado, não se perdeu isso, né? E é isso que a espiritualidade nos resgata através da mediunidade nos dias de hoje. Então, esses ensinamentos de Jesus, de alguma forma, afloram. E através da mediunidade, através de um médium, psicografando, falando, não importa. Esse ensinamento vem. E como vem? Mediunidade. Agora, quando falamos de mediunidade, eu não estou falando doutrina espírita, porque mediunidade não é patrimônio da doutrina, né? Mediunidade, desde que o homem é homem, ela existe, né? Então, nós vamos ver espíritos que, por exemplo, ouviram Jesus falando, Jesus orientando, fazendo seus sermões. Nós vamos ver, por exemplo, Emmanuel, o grande Emmanuel, né? Mentor do Chico. Ele, há 2000 anos, na época de Jesus, ele era um senador romano, senador Públio Lentulus, e que teve contato com Jesus, que ouviu Jesus. Quanta coisa ficou gravado nele, muita coisa ficou gravada nele, e que vem e aflora através de mensagens tão lindas de Emmanuel. Além do que também, obviamente, ele aprendendo com outros que participaram também da caminhada de Jesus. Existe um livrinho muito pequeno, mas fantástico, narrando episódios da época de Jesus, há 2000 anos, com a presença de Jesus. Jesus contando histórias lindas, que quando eu leio esse livro e vejo as histórias, eu digo para mim, eu estou ouvindo Jesus falar. É a voz dele. Por quê? Porque é tão coerente, é tão completo, é tão bonito aquilo que ele fala, né? Aquilo que está escrito. Quem mandou isso? Um espírito chamado Neio Lúcio. Também foi buscar em algum arquivo lá. E é tudo tão coerente. Humberto de Campos, irmão X. Quem ler o livro, para quem não leu, ele é muito conhecido, Boa Nova, também da época de Jesus. Passagens maravilhosas, que para mim, aquilo que acontece, ensinamentos de Jesus, não tenho dúvida nenhuma. E ele deixou a receita, né? Pelo fruto se conhece a árvore. Se o fruto é saboroso, a árvore é boa, né? Então, quantos livros, inúmeros livros, né, escritos, quantas mensagens trazendo para nós orientações, informações, filmes, quantos filmes. Eu vejo filmes que para mim não tem nada a ver com a parte religiosa, mas o conteúdo é tão maravilhoso, tão importante, que eu digo, olha, não é religioso, mas Jesus ficou soprando no ouvido de quem escreveu esse livro, esse filme, né? Porque é tão bonito, é tão completo, me traz informações, filmes, não importa, né? Então, essas mensagens, essas informações, esse complemento do Evangelho de Jesus está chegando em todos os instantes. Doutrina espírita. Doutrina espírita é pródiga nisso, né? Tem muitos livros, muitas informações, muitas mensagens, mas não é só doutrina. Você ouve um padre fazendo um sermão, você fala, puxa, esse padre está intuído, que coisa maravilhosa que ele falou,
Que beleza! Um pastor, né? Um amigo, um ateu, não importa, falando coisas lindas. E aí eu digo, puxa vida, acho que Jesus inspirou, porque é um ensinamento tão bom, tão grandioso, que me faz até refletir tanta coisa para me modificar. Como que eu vou desprezar isso? E aí, sem perceber, muitos estão trilhando o caminho chamado Jesus ampliado, construindo uma verdade maior, uma verdade nova, né? E isso é fantástico. Só que nós temos que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. E ele falou muito disso, hein? Tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir. Nós vamos ver, por exemplo, que no Evangelho segundo o Espiritismo e o Evangelho segundo o Espiritismo é apoiado no Sermão das Bem-aventuranças, né? Sermão que Jesus deixou há 2000 anos, que o judeu naquela época não entendeu, e não sei como não mataram Jesus ali, logo depois desse sermão, porque não entenderam nada, né? Então, quando é escrito o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver o prefácio dele. Quem quiser depois abre o Evangelho segundo o Espiritismo, vai ver lá o prefácio feito pelo Espírito de Verdade. Aquele que eu entendo, não tenho dúvida, entendo que é Jesus. Pronto, né? Jesus é enorme, mas é maior ainda do que a gente imagina, né? Jesus acompanha a Terra desde o início, passou pelo episódio de Moisés, por exemplo. Eu entendo que era ele entregando as tábuas, ele passando por outras civilizações, seus emissários. Então Jesus é muito maior do que a gente imagina. E agora, como espírito de verdade, informações que vêm de Kardec. Quem tiver curiosidade, procure ler as revistas espíritas, editadas durante 12 anos por Kardec até ele desencarnar, tá? Tantas informações ali que deixa, né, subentendido que é Jesus, sem sombra de dúvida. Então, no prefácio do Evangelho, o Espírito de Verdade fala: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual o imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, é o Espírito de Verdade falando, eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Restabelecidas porque tinham distorções, né? Modificações. Então hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas. Aqui ele está se reportando aos espíritos que trabalham em favor da doutrina. São as vozes do céu que ressoam como sons de trombetas. Estão aí falando para que a gente ouça. E os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, continuou o Espírito de Verdade, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo
as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Então, uma grande necessidade nossa que eu digo da humanidade, de um modo geral, passagens que estão narradas nos evangelhos, acontecimentos, né? Situações, milagres, seja o que for, isso, cada um vai dar uma interpretação, cada religião dá uma interpretação, tudo bem, né? Não há maldade nisso, é a forma de interpretar as coisas. Agora, ensinamento moral, nada feito. Não se pode distorcer nada do ensinamento moral que Jesus nos deixou. Temos que buscar seguir da melhor maneira, puro de coração. Não precisa ser muito puro, não. Precisa sim. Mas não consigo. Sim, óbvio que não consegue. Mas vai ajustando aos poucos. Nós temos todo o tempo do universo. Também não deixa para trás. Então, vamos modificando. Vamos lutando. Vamos fazendo de acordo com aquilo que nós conseguimos fazer. Mas nada de distorcer o ensinamento moral. De forma nenhuma. Não poderia haver nenhuma discussão entre um único ser da humanidade com relação a esse ensinamento. Ele é irretocável. Bem é bem, mal é mal. Então, nós temos que lutar dentro de nós para fazermos da melhor forma possível isso tudo, né? Então, esse ensinamento moral inatacável. Vamos pensar um pouquinho. Nós falamos que muita coisa estava para ser registrada. Muita coisa do que Jesus falou há 2000 anos não foi registrado e que ele continua falando para nós em diversas situações, em diversos momentos. Se falarmos isso para pessoas que trazem um pensamento rígido em cima dos evangelhos, né? Não, a Bíblia não pode se mexer nela, não pode tocar. Quem mexe está ofendendo a Deus. Não, tem que raciocinar. Tem que pensar, né? Será que eu não posso analisar a Bíblia e ver, através de ensinamentos paralelos, tudo aquilo que vem e complementa o ensinamento do Mestre? Pelo fruto se conhece a árvore. Não é enxertar de coisas inúteis, coisas contrárias. Não. Exatamente dentro daquilo que Jesus nos deixou. Alguém tem dúvida que muita coisa escapou dos evangelhos? Eu vou pegar aqui. Eu tenho uma Bíblia. Essa aqui é outra Bíblia, que aliás é uma Bíblia das Testemunhas de Jeová, que eu ganhei há um bom tempo atrás. Quem tem dúvida, que acha que eu estou exagerando, será que tanta coisa escapou? Eu tenho certeza. Tanta coisa escapou daquilo que Jesus deixou. O evangelista João acompanhou Jesus os 3 anos finais, dos 30 aos 33, em Cafarnaum, e depois quando ele desce para a Judéia. Só 3 anos. Dos 12 aos 30, ele não acompanhou o que Jesus falou, nem conhecia Jesus. Ele conheceu dos 30 aos 33. Quem tiver curiosidade, pega a sua Bíblia, abra no Evangelho de João, né? Evangelho de João, e no capítulo 21, versículo 25, é o último capítulo, o último versículo, encerra o Evangelho de João. Olha o que João escreveu, né? Que as pessoas não param para ver, ler e nem raciocinar. Diz assim, João: há de fato também muitas outras coisas que Jesus fez.
muitas outras que ele fez, as quais, se alguma vez fossem escritas em todos os pormenores, suponho que o próprio mundo não poderia conter os rolos escritos, o próprio mundo. Em algumas traduções diz, não poderia conter todos os livros escritos. Tal a quantidade de coisas que ele fez. E aí a gente vai raciocinar. Foi tanto? 10 linhas por dia? Não dá, né? Não dá. Assim não tem condição. Então nós temos que ampliar a busca, sermos curiosos. É necessário, a gente quer crescer, mas não busca, né? Então nós precisamos buscar, ter esse interesse. E aí, muitas pessoas, como eu falei no começo, muitas pessoas se julgam pequenas, muitas pessoas, eu estou condenado, eu não tenho jeito, eu sou assim mesmo, né? Eu sou tão pequeno. Será que é? Será que é tão pequeno? Pergunta que eu fiz no começo: quem é perfeito? Continua a mesma resposta? Não, ninguém. Eu digo que sou, eu sou. Que petulância, né? Eu sou perfeito. Mas você também. Todos nós somos perfeitos. Por quê? Lembram-se que eu falei da perfeição relativa. Perfeição absoluta, só Deus, só o Pai. Ele é total, né? Nós estamos subindo degraus. Como ela é relativa, eu, por exemplo, me espelho em Jesus. Eu quero ver, ele está me ensinando, eu quero tentar seguir aquilo que ele me ensinou. Mas também é relativa com relação a mim mesmo. Olhe você, olhe para dentro de si. Como você era interiormente, tá? Em termos de buscar um entendimento, de buscar uma vida melhor do ponto de vista espiritual, né? Aprender a perdoar, a amar, a servir, como você era, dependendo da sua idade, há 20 anos atrás. Era igual ao que é hoje? Há 30 anos atrás. Era igual ao que é hoje? Certamente não. Você melhorou muito, só que não percebeu, né? Essa melhoria é como envelhecer. Eu não percebo que envelheci, porque todo dia eu me deparo comigo no espelho. Então não percebo nada caindo aqui, mas envelheci. Esse crescimento nosso nos levou aos dias de hoje, com outro entendimento, com outra forma de olhar a vida, de olhar o irmão. Nós temos outra forma. E aí, ontem, eu falei, eu vou fazer o seguinte, estou falando por mim, eu vou preparar a live, vou me dedicar a ela, né? E vou fazer a live. Hoje, quando eu for deitar, eu coloco a cabeça no travesseiro. Fez a live? Fiz. Se dedicou a ela? Sim, com todo o coração. E aí eu respondo para mim mesmo: olha como hoje eu fui perfeito. Perfeito diante daquilo que eu me propus a fazer hoje, que eu me prontifiquei ontem a fazer. E fiz, e lutei, e fui buscar. Você, dona de casa, né? Mãe, o filho na escola. Se você tem filho, ou já teve, ou terá, não importa. Quando o seu filho desperta, a primeira coisa que você faz é abraçar, beijar, fazer o café, arrumar o material escolar, uniforme,
levá-lo até a escola, voltar, depois ir buscar. Isso você se prontificou a fazer. E faz com amor, não faz com uma obrigação, não. Faz com amor. Quando termina o dia e você olhar para você mesma, bom, como é que foi meu dia? Eu fiz isso? Fiz aquilo? Fiz. Levei o filho, arrumei a casa, preparei a refeição, fiz. Hoje eu fui perfeita. Agora se prontifica para fazer melhor ainda no dia seguinte. E no dia seguinte você poderá dizer: esse dia eu fui perfeita. O marido que vai trabalhar, que busca o sustento da casa, que organiza a casa, cada vez querendo fazer melhor. No término de cada dia, olha para dentro de si e diga: fui perfeito. Então, quem é perfeito aí do outro lado? Todo mundo. Todo mundo. Então, vamos entender essa mensagem de Jesus. Sede perfeitos. Se esforcem, busquem, vasculhem o ensinamento de Jesus, ampliem esse evangelho através das boas coisas que acontecem no decorrer de todos os dias. É um bom livro que eu leio, um bom filme que assisto, um bom papo com um amigo. Tudo isso amplia quando o assunto é bom, quando o tema é bom, quando o produto é bom. E aí eu consigo ver que o caminho chamado Jesus não para de crescer. E que a verdade dentro de mim fica cada vez maior. Combinado, pessoal? Então, vamos encerrando. Por gentileza, se puderem fechar os olhos. E agradecendo a Jesus. Porque Jesus continua um amigo ativo. Continua sendo aquele amigo que não tira férias, que não emenda feriados. Ele continua sendo aquele amigo e irmão que nos orienta em todas as situações e que disse: oh, tenha olhos de ver, ouvidos de ouvir, preste atenção, sede perfeito. E nós seremos, e já somos Jesus. Só que precisamos nos dedicar mais, ampliar mais todas as coisas boas que chegam até nós. Então, mestre, obrigado por tanto carinho para com esses irmãos. Que assim seja, graças a Deus. Então, mais gente aí chegando, né? Mazetitânia, é isso? Deve ser isso, né? Álvaro Souza é lá do... esqueci o nome agora do centro, mas deve ser. Da Maristela, deve ser. A Sandra, a Vera, tudo bom, Vera? Ângela Madalena, boa noite. Velho amigo, boa noite, meu amigo. Maria Dulce, Doutor Faria, Priscila Ferraz também, tá? Então, boa noite a todos, muito obrigado pela paciência e semana que vem juntos novamente. Mas vamos analisando, hein? Dia a dia, como está aumentando a nossa perfeição. Combinado? Tchau, pessoal. Muito obrigado, viu? Tchau.